Estou lendo a introdução ao Novo Testamento, aqui página 1480. A consumação estava no futuro. O livro de Apocalipse tem descrições vívidas disso e 1 Coríntios 15, 24 dá uma pista do estado das coisas sob o governo definitivo de Deus. Os primeiros crentes tinham certeza tanto de que o evento central da história tinha ocorrido, quanto do fato de que o seu Senhor apareceria uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. No entanto, foram deixados sem a certeza quanto ao tempo do seu retorno. A sua atenção deveria ser dada ao trabalho deles agora, Lucas 19, 3, que consistia principalmente em testemunhar dele, Atos 1:8, deveriam manter uma atitude de vigilância na expectativa do retorno dele, Mateus 25, do 1 ao 13. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. O mundo ímpio ainda estava em volta deles, mas agora podiam viver uma vida vitoriosa, fundamentada no próprio triunfo de Cristo sobre o mal, Colossenses 2:15, 2 Coríntios 2:14. À medida que os anos passaram, os cristãos provavelmente ficaram mais conscientes de que o tempo antes do retorno de Cristo seria de duração indefinida. Eventos como a tentativa descarada de Calígula de colocar a sua imagem no templo em Jerusalém, 40 d.C., e a destruição do templo, 70 d.C., devem ter suscitado especulações e atraído a atenção para o discurso do Monte das Oliveiras. Muita discussão se concentrou na questão de se Paulo inicialmente esperava a volta de Cristo durante a sua vida e então, adaptando o seu pensamento à possibilidade de que ele morreria antes do segundo advento, mudou sua posição doutrinária a esse respeito. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses arde em expectativa pela volta de Cristo. A segunda carta aos Tessalonicenses introduz mais detalhes escatológicos da correspondência com os coríntios. Paulo se inclui entre os que talvez não vivessem para ver a volta de Cristo. 1 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 4,14 e 5 do 1 ao 9. Filipenses mostra a prontidão do autor para morrer, junto com sua esperança pela volta de Cristo. 1:21, 3:20 e 21. Essa mudança de atitude evidentemente é explicada em parte pelo fato prático de que a morte iminente era uma possibilidade frequente na experiência de Paulo. Mais importante é o fato de que uma mudança na perspectiva pessoal de Paulo não constitui necessariamente uma modificação da doutrina. O ponto de vista evangélico da inspiração diferencia entre a atitude pessoal do autor e a doutrina infalível que ele é levado a expressar nas Escrituras. Paulo deixa isso claro em relação a outro assunto em 1 Coríntios 7:25. O intervalo crescente desde o evento da ressurreição foi, sem dúvida, um enorme problema para alguns. Podemos ver isso em um dos livros posteriores da Bíblia, 2 Pedro, que desafia aqueles que dizem o que houve com a promessa da sua vinda, 2 Pedro 3, do 1 ao 13. O cristão, no entanto, deve viver com vistas à vinda do seu Senhor, portando-se da maneira temente a Deus, 2 Pedro 3:11 e Tito 2:11. Consciente de que quer ele viva até a volta do Senhor, que a sua moradia terrena seja desmontada, ele tem uma moradia celestial, vai estar com o Senhor e vai ter a sua vida presente avaliada pelo Senhor, 2 Coríntios 5, do 1 ao 10.
2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Entre mentes, enquanto aguardavam a consumação, eram ganhos novos convertidos que precisavam de instrução nas questões da vida cristã diária. Desenvolveu-se um corpo de ensinos éticos baseados em um fundamento doutrinário. Já fizemos menção de uma forma de instrução que evidentemente era comum entre os cristãos. Esse ensino incluía a vida moral do cristão, seu relacionamento com os incrédulos e seu relacionamento com outros cristãos. Efésios 4:17, 5:21, Colossenses 3:5, 1 Pedro 2:11 e 5:5. Paulo lembra a sua congregação de Tessalônica que lhes tinha dado instruções anteriormente e os encoraja à consagração pessoal. O crente não deve viver sem restrições, mesmo que não esteja debaixo da lei de Moisés, pois a lei do amor agora o controla. Romanos 3, do 8 ao 10, Tiago 1, 22. Ele vive debaixo da influência do Espírito Santo, que realiza na sua vida aquilo que a lei impedida pela carne não conseguia produzir. Romanos 8:2 e Gálatas 5:13 ao 26. O velho homem chegou ao seu final na conversão. Suas obras devem ser abandonadas e sua carne considerada crucificada com Cristo. Romanos 6, do 1 ao 11. Efésios 4:22 e Colossenses 3:5. Assim, a intenção da lei do Antigo Testamento interpretada por Cristo podia agora ser realizada. Agora o crente deve viver na presente era como Cristo, como filho dessa nova era, um filho de luz, um filho do dia. 1 Tessalonicenses 5:5. O padrão das palavras confiáveis. Entre os fatores que estimularam o desenvolvimento da doutrina no Novo Testamento estavam as circunstâncias adversas enfrentadas pelos primeiros cristãos. O mesmo ocorreu com relação à resistência ao Evangelho e por parte dos gentios. Vemos isso no livro de Atos, em que Paulo transformou demonstrações de incredulidade pagã em oportunidades para o anúncio da atividade criativa e salvífica de Deus. Atos 14, do 11 ao 18. A última referência é o conhecido discurso de Paulo no Areópago. As ideias equivocadas deles a respeito de Deus são refutadas pelos resumos das doutrinas bíblicas de Deus, culminando no apelo ao arrependimento como base na responsabilidade que os homens agora têm para com o ressuscitado, que tem a autoridade do juízo. Já se concluiu há tempos que não somente os discursos de Atos, mas todo o livro é uma apologética dirigida à mente humana, senão o próprio governo romano. Lucas faz questão de mostrar como fez com respeito ao julgamento de Jesus, que sempre que o cristianismo confrontou um representante judicial romano foi absolvido. Em outro texto apologético, dessa vez em oposição aos muitos mercadores da religião que viajavam de cidade em cidade, pedindo dinheiro e praticando imoralidades em nome de sua religião, Lucas se ocupa com colocar em destaque o ministério irrepreensível de Paulo. Isso naturalmente também é a preocupação do próprio apóstolo, e ocasionalmente ele mesmo escreve em defesa dos seus métodos. Assim, o encontramos trabalhando de forma honesta na sua ocupação, Atos 18:3, não aceitando sustento financeiro daqueles a quem pregava o Evangelho. 1 Coríntios
9, do 15 ao 23, e dando-se totalmente àqueles que tentava ganhar. 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Pode parecer estranho a alguns leitores que os autores do Novo Testamento pareçam atacar a moral de seus oponentes, a sua doutrina. Filipenses 3, 17 ao 19. Mas é simplesmente um fato de que no mundo antigo, pregadores itinerantes em geral tinham uma má reputação, e também que disputas entre seitas comumente incluíam acusações de hipocrisia e imoralidade. É a isso que devemos alguns dos exemplos e exortações do Novo Testamento a favor da pureza da vida dos servos de Deus. Nas suas palavras aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, Paulo adverte contra os falsos mestres que de fato invadiram a igreja. Essa foi a inquietação dos cristãos durante muitas décadas. A luta contra a perversão doutrinária e a heresia produziu algumas das expressões doutrinárias mais claras do Novo Testamento. Entre os antagonistas mais problemáticos estavam os que se opunham à evangelização dos gentios e a aceitação completa desses convertidos, sem que se submetessem a alguns costumes judaicos. Esses judaizantes legalistas contra os que Paulo escreveu Gálatas extraíam dele um resumo do propósito da lei e sua declaração da liberdade cristã, a qual já aludimos anteriormente. Contra um outro sistema de pensamento, mais tarde conhecido como gnosticismo, um conhecimento superior desaprovando o mundo criado e rebaixando Cristo a uma posição inferior ao mundo de seres intermediários. Paulo apresentou uma cristologia lúcida e poderosa. Isso assim recebemos Colossenses, empregando o próprio vocabulário dos hereges. Ele demonstrou que Cristo corporificou a plenitude de Deus e merece o lugar de proeminência, e que a criação de Deus existe para o nosso uso adequado e prazer. As cartas, que aparentemente foram escritas por último, refletem o problema crescente proposto pelos falsos mestres. A repetição de 2 Pedro da acusação de imoralidade contra esses hereges serve para sublinhar o fato de que acusações semelhantes feitas por Paulo não eram expressões de vingança, mas eram justificadas pelos fatos. Somos os beneficiários das controvérsias. Pois em 2 Pedro algumas expressões significativas foram trazidas à tona pelo conflito. Em primeiro lugar, esta exortação à maturidade e à santidade cristãs, 1 do 3 ao 11. Em segundo lugar, temos o texto inestimável com relação à inspiração e à validade histórica das Escrituras. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas
Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, mas homens falam da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 2, 16 ao 51. A seguir vem a revelação do juízo que será pronunciado contra os oponentes da verdade, 2 do 1 ao 22. Finalmente, a zombaria dos que usaram a demora da parousia como ocasião para negar a veracidade da promessa de Deus, causa mais uma revelação acerca da realização dos propósitos de Deus na terra e no céu. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derramarão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, 3 do 1 ao 13. O autor também transmite encorajamento com base na graça de Deus, que é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 3:9 e versículo 15. A conclusão do livro inclui uma referência valiosa aos escritos de Paulo, que são classificados entre as demais escrituras. As cartas de João contêm advertências severas contra a heresia, que passou a ser conhecida como docetismo. Era a negação de que o Filho de Deus viveu de fato num corpo real, uma proibição fundamentada na pressuposição equivocada de que o corpo, por ser material, era mau. Por isso, essas cartas destacaram o fato de que Cristo viveu e morreu de fato, e não somente aparentemente, num corpo material, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós lhe proclamamos, 1 João 1 e 3, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Também é destacada, como já vimos, a divindade de Cristo. Essas cartas exaltam o ar dos últimos dias do período do Novo Testamento, quando muitos enganadores tinham saído pelo mundo. 2 João 7. Não somente se desvela mais doutrina como resposta às heresias, mas cada vez mais se destaca a alegação de que havia um corpo de doutrinas já reveladas que não podiam ser alteradas. Isso é profundamente importante, visto que coloca um limite à revelação de novas verdades e declara a existência de um corpo de propósitos doutrinários reconhecidos em comum. O simples fato de que alguns foram acusados de desvio testifica da existência de um corpo de verdades do qual era possível se desviar. Judas, cuja carta é semelhante à 2 Pedro em diversos aspectos, escreve
contra aqueles que cediam aos desejos da carne e se colocavam contra a própria pessoa de Cristo. No seu ataque contra essas pessoas perigosas, ele apelou aos Ele fala que Judas, cuja carta é semelhante à 2 Pedro em diversos aspectos, escreve contra aqueles que cediam aos desejos da carne e se colocavam contra a própria pessoa de Cristo. Judas 4. No seu ataque contra essas pessoas perigosas, ele apelou aos seus leitores para que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, o caráter decisivo da revelação em Cristo é assim afirmado. Posições semelhantes é tomada em 2 Pedro, que lembra os cristãos estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. 2 Pedro 1,14. Os apóstatas eram culpados de terem voltado as costas para o santo mandamento. 2 Pedro 2, 21. Há uma sequência significativa de versículos nas cartas pastorais. Timóteo recebe instruções para que saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Isso é seguido do credo cristológico. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações. Imediatamente após isso, vem a afirmação de que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4,1. A verdade e a fé vieram a significar portanto, o corpo de doutrinas reveladas. 2 Timóteo 2,15 e 1 Pedro 1,22. Em 2 Timóteo, Paulo encoraja seu colega de forma semelhante à fidelidade à revelação já concedida. Procure apresentar-se a Deus aprovado como objeto que não tem de que se envergonhar e que manja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Diante da oposição, Timóteo se encorajado a não é maneira. Diante da oposição, Timóteo é encorajado a seguir o exemplo do apóstolo Paulo na sua forma de agir. 3:14 ao 15. Paulo o encoraja a pregar a palavra. 4.2. E declara que ele mesmo guardou a fé. Essa última declaração mostra o uso da palavra fé no sentido de um corpo doutrinário que foi visto em Judas 3. Essa doutrina ele havia passado a Timóteo, que recebeu dele a seguinte orientação: retenha com fé o amor em Cristo Jesus,
o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o. A palavra traduzida aqui por modelo é usada com o sentido de padrão, e uma palavra cognata dela é traduzida por forma de ensino em Romanos 6,17. A forma de ensino que lhes foi transmitida na Bíblia era forma de doutrina. Paulo também havia insistido na fidelidade às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Segunda Tessalonicenses 2,15. Vimos que houve um contínuo de ensinos que teve a sua origem nas próprias palavras do Senhor Jesus e que foram transmitidos pelas primeiras gerações de cristãos, incluindo o próprio Paulo. Isso deveria ser considerado em modo de uma fé inalterada, a qual os cristãos deveriam se apegar a e pela qual deveriam batalhar. Depois de o cânon ter sido concluído, não se poderiam tomar liberdades para complementar ou modificar um padrão de verdades aceitas. E que vai terminar então essa parte do desenvolvimento da doutrina do Novo Testamento, essa parte aqui. É isso aí.